Estou compartilhando aí com vocês a tela para vocês verem o exercício. Que vocês vão copiar no caderno, ok? Atividade para ser copiada no caderno. Aí, vocês podem copiar só a resposta, a gente vai fazendo aqui juntos. Vocês copiam a resposta. E depois, na parte da tarde, eu pedi o tio Gil para colocar o material lá, ele vai colocar para vocês. Aí quem quiser imprimir, imprime, né? Quem tiver como, quem não tiver, passa para o caderno. Mas é importante que vocês tenham esse material para não ficar as respostas soltas no caderno, tá, galera? Tá todo mundo vendo aí? Já tá aparecendo para vocês? Sim. Sim? Ótimo. Bom, a gente vai ter aqui. Esse é o número um, tá? Número um. E não, mentira. Peraí, que eu tô botando outra coisa. Calma aí que eu vou abrir o de vocês, que não é esse, não. Esse é do nono ano. Pronto. Esse é o de vocês. Mudou aí, não mudou? Mudou. Então. Então, aí é sobre o usage to, que a gente já viu, tá? O que que acontece? A gente tem aí. Eu tô pedindo para vocês formarem frases usando o usage to. Make sentences with usage to. Essa atividade é igual uma atividade que a gente fez no livro sobre o Sam. Não sei se vocês vão lembrar. Tinha lá a imagem do Sam e algumas frases sobre ele. Aí tava assim, o que que ele fazia e quantos anos ele tinha quando ele fazia aquilo. Então essa atividade é parecida. Vocês têm aí Mike, fly a É para não kite. copiar, prof? Oi, então, Samuel, não precisa copiar as perguntas, não, tá? Porque senão vai acabar levando muito tempo. Vai copiando só as respostas. A gente vai fazendo e vocês vão copiando as respostas no caderno. Aí, a princípio, vocês colocam lá, número um, letra A, que é onde a gente está agora, que é o que vocês estão vendo aí. Depois, vocês vão ter o material disponível para vocês lá na plataforma. Aí vocês copiam as perguntas, tá? Pode deixar algumas linhazinhas aí. Copiam as perguntas ou imprime. Quem quiser imprimir, pode imprimir. Quem tiver como imprimir. E aí passa as respostas para a folha. Tudo bem? Então, vou voltar aqui com a explicação. Então, vocês vão formar frases usando o usage to. Eu tenho aqui as informações. Mike é o nome da pessoa. Fly a kite é o que ele tinha o hábito de fazer. Age 12 era quantos anos ele tinha quando ele tinha o hábito de fazer isso. Então, vocês vão usar a mesma estrutura que a gente aprendeu, que eu, como eu já falei, essa atividade é uma atividade que a gente tem no livro, parecida, só que é sobre uma pessoa só, sobre o Sam. E vocês vão fazer agora uma frase sobre cada pessoa. Então, alguém lembra como é a estrutura? A frase ela fica assim, em português. Quando o Mike tinha 12 anos de idade, ele costumava soltar pipa, soltar When capipa. Mike, when Mike was 12, 12 old, é, aí tem que terminar aí com a frase. Eu esqueci. Muito bem, João Guilherme, muito bem, tá estudando bonitinho, maravilha. When Sempre. Mike was 12 years old, né? Quando o Mike tinha 12 anos de idade, aí agora que vai entrar o used to. He used to, aí repete o que tá ali, fly a kite. Perfeito. When Mike was 12 years old, he used to fly a kite. Quando ele tinha 12 anos, ele costumava soltar pipa ou cafifa. Não sei como vocês costumam dizer. Ok? Quando eu puder passar para a próxima, aí vocês me dão um ok.
Então, botou lá, número 1, letra A, vai ficar when Mike was 12 years old, he used it to fly a kite. Aí vai colocar a letra B, que a gente vai para a letra B agora. Posso ir? Tô indo, então. Bom, letter B, letra B, segunda frase. Josh é o nome da pessoa. Watch cartoons. Age, child. O que é watch cartoons? Assistir desenho animado. Assistir desenho animado, né? Isso aí. Então, a gente começa lá com quantos anos ele tinha, né? No caso aí eu não coloquei a idade, eu coloquei uma época, né? Uma fase. Então, when Josh, deixa eu mudar aqui. When Josh was a child, quando ele era uma criança, vírgula, he used to watch cartoons. Então, quando ele era criança, ele costumava assistir desenho animado. Prosseguindo, vamos lá. Se eu passar e vocês não conseguirem copiar, me falam aí que eu volto, tá? Vocês estão silenciosos, eu tô prosseguindo. Mary play computer games. Age teenager. Então, Mary costumava jogar jogos, né? Costumava jogar no computador. What is teenager? Child é criança e teenager. Adolescente. Adolescente. Então, vai ficar Mary used to play computer games when. E eu mudei aqui, eu inverti, né? Deixa eu colocar no padrão que a gente já tá fazendo. When Mary was a teenager, né? Que eu tô fazendo nesse padrão, tô começando pelo when. Mas para vocês verem que tanto faz, eu posso começar pela outra frase também. When Mary was a teenager, she used to play computer games. Então, quando Mary era adolescente, ela costumava jogar no computador. Do you play computer games? Mais ou menos. Mais ou Yes. menos? Yes. Quais jogos vocês usam? Vocês jogam, né? E aí, professor, joga Minecraft. Minecraft? É isso aí. Gente, eu Jogo queria de quadrado. entender os... Qual, Adam? Minecraft, jogo de quadrado. Minecraft pra mim não faz o menor sentido, gente. Free Eu olho Fire, aquilo. Free Fire. Free Fire não dá pra jogar no celular também? Qual é o. PC e celular dá pra jogar. Ah, é? Eu jogo mais no videogame só. Só no videogame? Vocês não têm muito hábito de usar computador, não, né?
Eu tinha computador, mas minha mãe tirou de mim, ó. Como é que é, Adam? Eu tinha computador, minha mãe falou pra eu sair, pra eu escolher um dos dois, o videogame e o computador. Eu falei, videogame. Ai, o videogame, né? Não, mas então, eu sei que vocês têm, né? A maioria tem, mas vocês não têm o hábito de utilizar. Hoje em dia vocês utilizam mais o celular, né? Do que o computador. Até porque a gente consegue resolver mais a nossa vida pelo celular também. Vocês têm os jogos aí, é mais fácil. Então, continuando, vou continuar. Então, Mary was a teenager. When Mary was a teenager, she used it to play computer games. Bom, aí aqui a gente passou já esse exercício number one, né? Que a gente estava trabalhando com o use de to. Agora vocês vão para o número 2, então vocês podem colocar lá number 2, Eu? tá? Eu quem? My name is Adam. Ah, sim, sim, é você. Tinha esquecido desse detalhe. Aí vocês vão colocar número 2. E o Adam, não esse Adam aí que vocês conhecem, um outro Adam, que eu desconheço, fez esse texto falando sobre como que é divididas as tarefas domésticas lá na casa dele, tá? Então vocês vão prestar bastante atenção em quem faz cada coisa. Vou ler o texto com vocês. My name is Adam. I live with my family in a big house. I have two sisters and one brother. We share many chores with our parents. My brother takes out the trash. He also washes the dishes twice a week. Every Friday, I mow the lawn and I feed the dog every night. I also make my bed in the morning. My sister, Emily, sweeps the floor every evening. She also goes shopping with Mom every Thursday. My mom cooks for us and iron our clothes. Então, prestar atenção em quem é que faz cada atividade. Então, agora a gente vai lá. Letter A, vocês vão colocar número 2, letra A. Now write the names. Agora vocês vão escrever o nome de quem é que faz cada uma dessas atividades que vocês estão observando aí pela imagem, né? Ao invés de estar escrito, tem uma imagem lá. What is the girl doing? O que essa menina está fazendo? Que atividade é essa? Passando roupa. Iron the clothes. Iron the clothes. Ok. And who iron the clothes in Adam's family? Quem é que faz isso lá na família dele? Minha mãe. Oi? Minha mãe. A sua mãe que passa roupa? Realmente, né? Provavelmente é a sua mãe mesmo. Então, a gente vai colocar aqui a mãe do Adam, né? Como que a gente vai fazer isso? Usando o possessive case. Então, vai ficar Adam's mother. Ou, vocês podem colocar Adam's mom, né? A mãe do Adam. Duas possibilidades. Tá lá no texto, ó, vou voltar aqui para vocês verem. My mom cooks for us and iron our clothes. Então, ela cozinha e passa roupa pra gente. Professora, isso a gente tem que Oi. copiar ou vai ficar disponível na plataforma para a gente fazer depois? Copiar a resposta. A resposta não estará na plataforma. A resposta está aqui. Vocês têm que copiar a resposta. Para poder botar lá, para poder botar lá no dever. Isso. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Porque se eu pedir para vocês copiarem a pergunta, vai demorar muito. Aí acaba que vocês ficam copiando, a gente perde tempo. Então eu prefiro que vocês copiem só a resposta, vão fazendo comigo. Depois vocês copiam a pergunta. Bom dia, Lucas. Atrasado, né? Então, continuando. Agora a gente vai para a próxima, letra B do número 2. What is the boy doing? O que ele está fazendo aqui nessa imagem? Alimentando o cachorro. How can I say in English?
Como que é essa... Feed the dog, exatamente. Então, ele está alimentando o cachorro dele. Who do this in Adam's family? Quem é que faz isso lá na família do Adam? Eu. É o próprio Adam que faz isso? Vamos ver Sei lá. lá. Caso eu. Ó. My brother takes out the trash. He also washes the dishes twice a week. Every Friday, agora ele tá falando dele, mow the lawn and I feed the dog every night. Exatamente, é o próprio Adam e feed the dog. Então, vocês vão colocar Adam. Professor, quem fez esse texto aí tá vendo minha vida, porque tudo tá acontecendo em meu entorno, caraca. Então provavelmente foi alguém que fez sobre você. Não fui eu que fiz. Já estava pronto. Eu só estou usando o texto. Então, Adam feeds the dog. É o próprio Adam que faz essa tarefa na casa dele. Posso prosseguir? Então, fui. What is the girl doing? O que ela está fazendo? Que tarefa doméstica é essa? Ela está varrendo a casa. Como que é varrer a casa em inglês? Hein, galera? Lucas, não, presta atenção. É uma atividade, é o exercício, vocês têm que copiar, tá? Esse exercício vocês vão copiar no caderno de vocês. Depois eu vou colocar lá na plataforma, mas quando for colocado na plataforma, ele vai estar sem a resposta, tá? Mas não é para você pegar depois, é para você pegar agora. Você está aqui agora, né? Senão não tem sentido você estar aqui agora. Abre o seu caderno e vai copiando aí de onde você pegou. Depois você pega o resto que você perdeu. Ou você assiste o vídeo depois do início e pega o que você perdeu. Isso aí, sweep the floor, no caso, tá? Ele tá varrendo a casa, varrendo o chão, então é sweep the floor. Quem é que faz isso na família do Adam? Quem é que faz essa tarefa? É o Adam? É a mãe dele? É a irmã dele? É o irmão dele? Quem faz isso? A irmã dele. Então, Adam's sister, né? Her name is Emily. Então, vocês podem colocar Emily sweeps the floor também. Duas opções aí. Adam's sister, né? Ela que faz essa atividade. Emily sweeps the floor. E o nome dela é Emily. Alright? Oi, fala, Lucas. Problema nenhum. Perfeito. Maravilhoso. Ainda não peguei as provas para corrigir, vou pegar hoje, mas tá ótimo. Vai estar melhor ainda se tiver tudo certo. Oi, Professor, Adam. vai ser você que vai dar nota pra gente, a gente vai pegar lá na escola. Eu ainda não sei. Não sei te responder isso, não. Tá. Mas Valeu. provavelmente vocês vão pegar na escola. Meu Deus, Tá, mas... medo. Oi? Apanhar. Não entendi, não. Picotou. Mas eu ainda não corrigi, tá? Vamos lá, continuando. Agora é o número 3, galera. Número 3, a gente vai falar sobre o simple past. Write the past form of the sentences. Então, a gente tem aqui a frase que está no singular, que está no simple present. A frase está no presente. Eu quero que vocês coloquem ela no passado. Para isso acontecer, o que eu tenho que mudar na frase? Eu só tenho que mudar uma coisa. O que eu vou mudar na frase para que ela fique no passado? Tem que botar o Edinho em alguma palavra aí.
Isso. Então, mas aí isso acontece, João Pedro, se o verbo for regular. Só que nesse caso aqui, todas as frases que eu fiz, né, são 4 frases. Todas elas estão com verbos irregulares. E os verbos irregulares, eles não funcionam dessa forma, né? A gente não acrescenta D. O que vocês têm que fazer é mudar o verbo para o passado, tá? Aí, se vocês quiserem, se tiverem com o livro aí, vocês podem abrir lá na página 174, que é. Eu já tinha passado essa página para vocês, que é a página onde tem a listinha dos verbos irregulares. Vocês colocam lá nessa página e a gente vai fazendo junto. Vocês vão me falando aí o passado desses verbos. E eu vou escrevendo aqui a frase, vocês vão copiando. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, we tell the truth. Nós falamos, nós dizemos a verdade. Como que vai ficar esse verbo tell no passado? Aí vocês podem ir lá na listinha. Quem já souber, ótimo. Quem não souber, é só ir lá na listinha. Está em ordem alfabética. Você vai lá na letra T, procurar o tell. Como que fica o tell no passado? Told. Hein? Told. Told. Perfeito. Então vai ficar we told the truth. Nós falamos a verdade, nós dizemos a verdade, nós contamos a verdade. We told the truth. Assim que vai ficar a frase aí. Letra A, número 3 é como vocês vão colocar. Telling. Telling é present continuous. A gente agora está no passado. ING a gente coloca quando é present continuous, né? Lá no presente contínuo. Para que a gente usa o presente contínuo? Para falar de uma ação que está acontecendo no momento da fala. Por exemplo, o que a gente está fazendo agora nesse momento? Estudando inglês. So, we are studying English, tá? Isso aí foi uma matéria que a gente já viu. Mas agora a gente está falando sobre o simple past e regular verbs. Então, eu vou passar aqui. Vou para a próxima, letter B, letra B. He spends his summer at home. Ele passa o verão em casa. Bom, aqui o verbo que a gente tem é o spend. Por que ele está com... Melhor não. Por que ele está com S no final? Porque essa frase está no simple present. E quando vocês aprenderam simple present, né? Vocês viram que quando o verbo está na terceira pessoa do singular, que é esse caso aqui, he, ele ganha aí um S, ES ou IES no final. Então, como essa frase está no simple present e o verbo está sendo conjugado na terceira pessoa do singular, ele ganhou esse S aí no final. Só que quando a gente for passar essa frase para o passado, né? A gente mudar o verbo, colocar ele no passado, eu não preciso mais dessa regra de S, não. Eu simplesmente vou lá na listinha da página 174, procuro o verbo spend, ele vai estar sem S, e coloco ele para o passado, do jeito que ele está lá na lista. Exatamente, Fábio. O passado do verbo spend é spent. Então, vai ficar he spent his summer at home. Ele passava ou ele passou o verão em casa, tá? Assim que vai ficar a frase. Posso prosseguir? Tô indo então. Carly takes English classes. A mesma coisa aí. A frase está no simple present, o verbo está sendo conjugado na terceira pessoa do singular, por isso que ele ganhou um S. Porém, quando a gente colocar no passado, esse S desaparece. A gente só vai mudar aí o verbo para o passado. Como que fica take no passado? Took. Perfect. Carly. Então vai ficar Carly took English
classes. Carly fazia aulas de inglês. Carly tinha aulas de inglês. Ok? Então, é só eu colocar o take no passado, que é took. Quem é Breno mesmo? É Caio, Cauã? É um desses? Cauã? E tem um aqui, deixa eu ver. Eu também nunca lembro quem é. Acho que é Patrícia. Mas não tá aqui não, saiu. Patrícia é quem, galera? Tava aqui, mas saiu. Professora, eu acho que é Kailane. Ah, sim, Patrícia Cailane. É, caiu. Eu vou colocar aqui. Quando ela voltar, eu pergunto. Deve estar com problema na internet. Obrigada, Gabriel. Vou continuar então. Ó, Gabriel e Samuel, né, que responderam. Carl took English classes. Agora a última. Josh wakes up in the morning. O que é wake up? Hein, gente? O que é wake up? O que significa isso? É Fábio já acordar. colocou ali para mim. Wake. Mas o que é? Woke up in the morning. Ou seja, Josh acordava de manhã, né? Josh acordou de manhã cedo, né? Nem todo mundo acorda cedo. Então, assim que vai ficar. Josh woke up in the morning. Vou tirar o S que tá lá na frase original. Por quê? Porque a frase aqui original, ela tá no simple present, né? Josh wakes up. Por isso, e tá na terceira pessoa do singular. Por isso que tá com Szinho no final. Ah, sim, aí eu vi que você saiu, João Guilherme. Tudo bem, acontece. Deixa eu ver se a Kailane voltou. Não, ainda não. Bom, aí a gente acaba essa atividade aqui, né? Mas como eu falei, a gente vai fazer mais de uma. A gente vai fazer uma outra agora. Posso ir para outra? Alguém quer que eu volte aí para alguma das respostas para copiar, porque não conseguiu copiar, ou eu posso prosseguir? Ninguém respondeu, vou prosseguir então. João Guilherme quer que eu volte? Precisa não, precisa, Não? precisa não. Ok, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Wait a minute. Pronto, agora a gente vai falar sobre biografia. A gente leu lá no livro a biografia do Walt Disney. Então agora a gente vai ler a biografia da Frida. Do you know Frida? Vocês a conhecem? Sabem quem é? Não.
No? Ninguém conhece a Frida? Ninguém Nem nunca ouviu eu. falar? Não sei não, professor, quem é. Sei lá, Não faço ideia. sei lá que é essa monocelha. Então, a Frida era uma artista, né? Ela pintava. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a biografia dela. A gente já viu que um texto biográfico, né, é uma narrativa que conta a história de alguém. Às vezes, né, no caso da Frida, ela já faleceu, mas não necessariamente uma biografia tem que ser sobre alguém que já morreu, pode ser sobre uma pessoa que esteja viva também. Então, é um texto biográfico que o verbo que predomina, né, o tempo verbal que predomina é o simple past, porque aí a gente está falando sobre o passado dessa pessoa. Então, no caso da Frida, como ela já morreu, a gente vai usar só o simple past aí. Todos os verbos estarão no passado, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui? Essa atividade também vai estar lá na plataforma. Mas aí eu quero que vocês vão copiando aí, ó. Eu até coloquei aqui numerado, número 1, número 2, número 3. Vocês vão colocando a numeração e como esses verbos vão ficar no passado para vocês passarem depois para a atividade, tá? Então vamos lá. Complete o texto usando o simple past dos verbos entre parênteses. Então aqui a gente já tem o número 1, já está pronto. Frida Kahlo was a Mexican painter. Ela era uma pintora mexicana. O verbo to be no passado tem duas formas, como vocês podem observar lá na listinha. Was e were. O was a gente só usa para a primeira pessoa do singular, I was, e terceira pessoa do singular, he, she, it. He was, she was, it was. E o were a gente vai usar para as demais pessoas, principalmente no plural, né? You were, we were, they were. Então, aqui, como o texto vai estar todo na terceira pessoa do singular, porque a gente está falando dela, né? She, Frida, a gente vai sempre usar o verbo to be na terceira pessoa do singular, que é o was. Então, continuando. She, aqui tem o outro be, então vocês vão completar com o was, né? Como já está lá no número 1. She was born in Mexico City in 1907. Então, ela nasceu no México, na cidade do México, em 1907. She paint. Paint no passado fica como? É um verbo regular ou é um verbo irregular? Hein, gente? Coloca lá no chat. Se não quer falar, coloca no chat pelo menos. Como que eu coloco o verbo regular no passado? O que eu acrescento nele? É dia. ED, exatamente. Então, vai ficar painted, né? Paint é regular, eu vou acrescentar ED. She painted many self-portraits and paintings of Mexican folklore. Então, ela pintava alguns autorretratos, né? Ela se pintava e também ela fazia muitas pinturas do folclore mexicano. Frida, aí a gente tem um verbo irregular. Qual é o passado desse Going. verbo? Going. Não. Go é irregular. Como que ele fica no Going. passado? Com Não, ENG. não. ING é present continuous. A gente está falando de passado. Aí tem os verbos regulares ficam com ED no final. Só que go, ele não é um verbo regular. Ele é um verbo irregular. Então, tem que colocar no passado usando aquela listinha lá da página 174. Lucas, estou começando a ficar preocupada com essa prova de inglês que você fez, hein? Estou começando a ficar bem preocupada. Ninguém vai falar para mim o passado de gol? Ninguém está com o livro aberto na página 174? Eu Que espero. página, professora? 174? Isso, 174. É a listinha lá dos verbos irregulares no passado. Aí lá vocês vão ter o gol. Isso aí, muito bem.
Caio ou Cauã. Eu nunca sei quem tá com quem, mas eu sei que é um de vocês dois. Então, went, ok? O passado de go é went. Frida went to the prestigious Escola Preparatória, eu não sei falar espanhol. Escola Preparatória em Mexico City em 1922. Então, ela fez lá, ela foi para a escola preparatória lá na cidade do México em 1922. At that time, there, naquela época, aí aqui vocês têm que usar o passado do verbo to be. O verbo to be, diferente dos outros verbos, ele não precisa do verbo auxiliar, né, que a gente usa no passado, que é o did, para ir para a forma negativa e interrogativa, tá? Ele mesmo já se basta, ele não precisa de verbo auxiliar. Portanto, o que vocês vão fazer aí é colocar o verbo to be, normal, was, e colocar aquela palavrinha que a gente usa junto com o did quando a gente quer colocar ele na forma negativa. Fica didn't, mas é did e o quê? O que eu junto aí para ficar didn't? Did not? Not, exatamente, João Pedro. Então, aqui no caso, vocês vão colocar was not, tá? O verbo to be, ele não precisa de did quando ele vai para a forma negativa. Todos esses verbos que vocês têm aí na página 174 precisam, né? Se fosse, por exemplo, paint na forma negativa, ficaria didn't paint. Só que o verbo to be, ele não precisa. Então, vai ficar was not, ou eu posso colocar na forma abreviada, né, juntando as duas palavras, wasn't. Tá? Então, at that time, there wasn't many girls at this school. Naquela época, não tinham muitas meninas naquela escola. In 1925, at the age of 18, em 1925, quando ela tinha 18 anos, Frida have. Qual é o passado de have? Ele é irregular. Então, ele está lá na lista. Hein, guys? Ordem alfabética aí, é só procurar. What's the past of have? Qual é o ser de luz que vai me dar essa resposta? É head. Muito bem, Ana Luísa, sabia que ia ser você. Quando eu pensei ser de luz, já me veio você na cabeça. Perfeito. Had, tá? Frida had a terrible traffic accident. Então, quando ela tinha 18 anos, ela sofreu um acidente de trânsito. Não sei se vocês, né, vocês falaram que não a conhecem, mas tem um filme dela na Netflix, não sei se está disponível ainda. No filme, foi um acidente de bonde, né? Nem de ônibus, né? Naquela época era bonde, tipo bondinho, né? Que tinha antigamente. E aí ela sofreu um acidente, aí por conta disso, por conta desse acidente. Aí a gente tem aqui, ó, outro verbo que a gente vai ter que usar na forma negativa. Esse verbo aí, o can, na verdade ele não é um verbo, ele é um modal verb, ele é um verbo modal, né? Ele não é um verbo principal. E ele também, ele é igual o verbo to be, ele não precisa de did quando ele vai para a forma negativa, tá? Ele mesmo já se basta. E aí, qual é o passado desse verbo, de can? Alguém sabe dizer? A gente estudou ele aí no capítulo 4. A gente viu duas estruturas com when I was a child, né? Quando a gente era criança, quando eu era criança. A gente viu o used to, que a gente usava para falar sobre hábitos no passado. E a gente viu um outro verbo modal que falava sobre habilidade, que a gente usa para falar sobre habilidade no passado. Que verbo modal foi esse que a gente viu? É cold? Exatamente, João Pedro, perfeito. É o cold. E aí, então a gente já sabe agora que o could é o passado de can. Então, aqui como verbo to be, eu vou colocar o could no passado e depois eu vou colocar o not. Ou eu posso juntar os dois também. Vai ficar couldn't, assim.
Vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho? Assim, tá? Então, she could not or she couldn't walk for a long time. Ou seja, aqui ele está sendo usado para falar de habilidade também. Por conta do acidente que ela sofreu, ela não pôde andar, né, por um longo tempo. Então, ela ficou sem andar. So, então, she start. Como que fica start no passado? Start é regular. O que eu vou colocar no finalzinho lá? Started, isso mesmo. So she started. Então ela começou a pintar. She started painting. In 1929, em 1929, she married. Mary. Alguém sabe o que é marry? The meaning, the translation. Alguém sabe o significado, a tradução de marry? Marry é casar, tá? E marry é um verbo regular. Então, a gente vai acrescentar o ed nele também. Só que, como ele termina com Y precedido de consoante, lembra que eu falei? Quando o verbo termina com Y e antes do Y eu tenho uma consoante, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Tiro o Y e coloco IED, igual o João Pedro colocou lá no chat. Então, she married the painter Diego Rivera. Aí ela casou com outro pintor. The next year, aí no ano seguinte que eles se casaram, they moved, tá? Move também é um verbo regular, só que como ele já termina com E, é só colocar o D. They moved to New York. Eles se mudaram para Nova York. But Frida, como que vai ficar esse not be aí que a gente já viu lá em cima? Vai ficar was not ou wasn't. Ok? Duas opções. Frida wasn't happy there. Então, eles foram para Nova York, mas ela não foi feliz lá. They returned. Então, returned. Eles voltaram. Return é regular, acrescento o ED. They returned to Mexico in 1935. Então, eles voltaram para o México. Aí, o último parágrafo. Win. Win é um verbo irregular. Só que se vocês forem procurar ele lá na listinha do livro de vocês, não vai ter, tá? O win não tá nessa listinha. Porque como eu havia falado para vocês, não existem só esses verbos irregulares que estão na lista lá do livro. Existem outros verbos irregulares também, né? Vários. Nem todos estão aí. O win é um deles. O passado de win é won. Frida won a National Art Prize in 1946. Ela ganhou um prêmio nacional em 1946. And she, agora become, tem lá na listinha de vocês. Qual é o passado de become? Become. Became. É. No caso vai ser só muda o A, né? Tira o O e coloca A, mas é isso aí, Adam. Eu sei que você teve a intenção de falar became. Então, became. She became famous in Mexico. Ela ficou famosa no México. She, die é um verbo regular. Como ele já termina com E, é só acrescentar o D, né? She died in 1954. Ela morreu em 1954. When she was, quando ela tinha apenas, morreu nova ainda, 47 years old, quando ela tinha apenas 47 anos de idade, tá? Embora que não esteja contando essa parte, por conta desse acidente que ela teve, ela acabou tendo várias complicações, e aí ela só foi piorando, 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 até que ela veio a falecer. No filme conta toda a história, né? Que não tá contando aí por completo na biografia. Ok, guys? Então, aqui ficou assim, né? O texto. E aí, o número 2, eu vou deixar para vocês fazerem
para vocês fazerem. Vou fazer a letra A, que aqui está número 1, mas seria a letra A, né? Porque número 1 foi completar o texto, número 2 agora é responder as perguntas. Vocês vão responder essas perguntas baseadas aí no texto que a gente acabou de completar. When was Frida Kahlo born? Quando ela nasceu? Quando? Where did she go to school? Onde ela estudou? Né? What happened to Frida in 1925? O que aconteceu com ela em 1925? Did Frida enjoy her time in New York? Oi? Sobe aí. Vou subir, desculpa. Sorry. Depois eu termino então aqui. Só pra gente fazer a número 1 aí. Vocês vão responder todas elas em inglês, ok? Aí na letra A tá perguntando: When was Frida Kahlo born? Qual vai ser a resposta? Vamos lá, eu posso substituir Frida, né, o nome dela, por qual pronome? She. She, exatamente. She was born. Ela nasceu em que ano? Tá lá no texto. 1907. Exatamente. 1907. She was born in 1907. São que horas? Ah, tem tempo ainda. 9h13. Posso descer, rapazes? Yes. Yes, Caio, Cauã. Acho que foi Caio que falou comigo. Pode? Ok. Então vamos lá. Letra A, vou fazer logo todos, né? A gente tem tempo. Vou colocar lá em cima de novo para vocês me falarem. Qual o nome da escola, gente? Escola preparatória. Exatamente. Escuela, eu não sei falar espanhol, como eu já tinha falado, tá aqui, ó. Escuela Preparatória em Mexico City. Aí vocês vão colocar she went, né? Eu vou ter que passar o verbo aqui para o passado, colocar no passado, porque agora eu estou dando a resposta e eu não uso mais o verbo auxiliar. Na pergunta, eu coloquei go, porque eu estou usando did, mas aqui na resposta eu não uso did. Então, eu coloco o verbo no passado. She went to escuela preparatória, não tem esse acento, em Mexico City. Vai ficar assim. Deixa eu só mandar uma subidinha aqui, rapidinho, gente. Pronto, voltei. Number 3. Posso ir ou tem gente copiando ainda? Posso? Vocês ficam quietos, não falam nada. Então, what happened to Frida in 1925? O que aconteceu com ela em 1925? Não preciso nem subir para falar disso. O que aconteceu? Pode falar em português, que eu traduzo.
Hein, galera? Vou voltar aqui, ó. In 1925, at the age of 18, Frida had a terrible traffic accident. Então, ela sofreu um acidente. Vocês vão colocar she had, né? Igual tá lá no texto. A terrible traffic accident. Ela sofreu um terrível acidente no trânsito. She had a terrible traffic accident. Que foi quando ela parou de andar. Number 4. Did Frida enjoy her time in New York? O que é enjoy? A gente já viu esse verbo, inclusive ele estava no livro, a gente já falou sobre ele. O que significa enjoy? Acorda, gente. What is enjoy? Enjoy é curtir, aproveitar, alguma coisa assim. Isso aí, curtir, aproveitar. Então, ela aproveitou, ela curtiu, no caso, ela gostou do tempo que ela ficou em Nova York. Ela achou que foi legal? No, she wasn't. Não, gente, ela não gostou. Não, a mãe dela não morreu. Ela só não gostou de ir para Nova York, tá? E aí eles voltaram para o México. When did Frida win a national prize? Quando foi que ela ganhou um prêmio nacional? Vou colocar aqui em cima para vocês verem o ano. Tá no último parágrafo. Nineteen. 1946. Yes, 1946. She won the prize in 1946. Ela ganhou o prêmio em 1946. Tá? Então é isso. Vou deixar assim, ó. Essa atividade, ela vai lá para a plataforma, mas ela não vai com as respostas, tá? Porque o objetivo da aula é vocês fazerem a atividade junto comigo, passar para o caderno de vocês. Então, ou vocês vão assistir a aula novamente para obter as respostas, né? Ou, se vocês prestaram atenção e copiaram, vocês vão ter as respostas aí. Vou fazer a chamada aqui rapidinho. Alguém quer que eu suba ou tá bom aí para vocês copiarem essa parte? Vou chamar somente os nomes das pessoas que eu não tinha marcado presença, porque de acordo com o que vocês vão entrando, eu vou colocando a presença de vocês aqui. Bruno. Gabriela, tá aí? Ainda não, eu não saí da sala. João Pedro Goulart, tá aí? Eu tô te respondendo. Você perguntou, eu falei que ainda não, eu não saí da sala. Goulart não tá aí. João Vitor, tá aí? Luiz Gustavo, tá aí? Tô botando falta, hein, pessoal? Pra quem não fala. Maicon, tá aí? Matheus. Maiara. Então, essas pessoas que eu chamei são as pessoas que eu coloquei falta. Os outros todos estão com presença. Tá ok? Agora eu vou sair daqui para vocês entrarem na aula de matemática. Bye bye, guys. Até semana que vem.
Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, tem professor aqui ainda ou não? Não. Não, né? Já saiu. Ah, tá. É porque já está gravando. Vamos lá, nossa aula de geometria. Hoje nós vamos continuar falando de quadriláteros, que nós, na última aula, revisamos triângulos. E já tínhamos iniciado o quadrilátero, vamos dar continuidade. Módulo 3, página 128. Eu vou compartilhar a tela para vocês. Enquanto vocês organizam o material, eu vou fazendo a chamada, ok? Só um minutinho. Módulo 3, página 128. Hoje são 31 de julho. A Adam tá aí. Ana Clara. Ana Luísa. Eu. Bruno. Caio. Cauã. Fábio. Presente. Gabriel Fereion. Gabriel Oliveira. Gabriela. Gabriele. Eu. Gustavo. Tô aqui. João Guilherme. Portela. Eu. Goulart. João Vitor. Kailane. Gabriel Freion tá aí. Kailane. Letícia. Lucas Vicente. Luiz Gustavo. Letícia tá aí. Caio e Cauã. Maia tá aí. Maicon e Matheus. Maiara. Renan. Samuel. Tô aqui, professora. Vitor. Vitor tá aí? Ok, então eu vou compartilhar a tela para a gente continuar a atividade. Confere aí para mim se nós paramos na número 4, né? Vou compartilhar aqui para a gente poder dar continuidade ao conteúdo de quadriláteros. De triângulo foi do nosso exercício avaliativo e quadrilátero será do nosso próximo exercício avaliativo, ok? Francis. Oi, amor. Página. Página 128 do módulo 3. Valeu. Confere aí para mim se nós já fizemos o número 4, porque aqui no meu livro, no livro digital, tá o módulo 4. Desculpa, módulo 3, número 4. Só a letra A. Ok. Obrigada, Gabriel. Aqui, então, eu já coloquei a resposta da letra B e da letra C. Como nós falamos na última aula, para determinar os 4 ângulos internos de um quadrilátero, nós vamos fazer igual a letra C. Soma tudo, coloca igual 360. Na letra B não precisou, porque eu já tinha aqui, ó, para determinar o valor do X, eu já tinha aqui uma meia volta, que era um ângulo de 180 graus. Então, eu somei esses dois, que estão formando 180, e coloquei, né,
6x menos 45 mais 45 igual a 180. Aí, na letra B, eu não precisei colocar igual a 360 para achar o x. Na letra C, onde eu tinha os 4 ângulos internos, aí eu fiz, né? Somei todos os ângulos, coloquei igual a 360, letra para um lado, número para o outro, achei o valor de x. Vou dar aí uns 2 minutinhos para que vocês possam copiar a letra B e a letra C. Quem não pegou a letra A na semana passada, temos aí o cálculo para a gente poder fazer a partir do número 5. Vamos lá, copia aí rapidinho, para a gente poder continuar fazendo a partir do número 5. Vamos lá, copiando a letra A, B e C com cálculo. Não apenas a resposta, tá? Dois minutinhos aí para terminar de copiar a número 4 para a gente poder fazer a número 5. Foi? Tem alguém copiando ainda? Todo mundo já copiou o número 4? Tem alguém copiando? Vamos lá para o número 5, então, tá? Determine a medida de cada ângulo interno dos quadriláteros. Bem, o ângulo externo com o interno, ele forma 180 graus. Então, aqui nós já sabemos que o ângulo B, ele vale 90, que é o que falta para 180. O ângulo C, ele vale 100. Vou botar aqui, peraí. Ele vale 100 porque eu já tenho 80 lá fora. Então, nós temos que descobrir apenas o valor de D, que eu vou chamar de X.
Então, vamos lá. X, que é o D, mais 40, que é o A, mais 90, que é o B, mais 100, que é o C, nós vamos colocar igual a 360. Ok? Então, vamos lá, façam aí os cálculos. 2 minutinhos para fazer o cálculo, para a gente determinar o valor do ângulo D. Quem já souber o resultado pode me falar, tá? Vai fazer letra para um lado, número para o outro. O 40 passa diminuindo, o 90 também, e o 100 também. Aqui ficou um pouco emboladinho, para quem não está entendendo, o ângulo externo do lado de fora com o ângulo interno, ele forma 180 graus. Então, aqui eu já tenho 90, 180 menos 90, o de dentro é 90. O ângulo C já tem 80, 180 menos 80, o ângulo C aqui dentro mede 100. E o D nós chamamos de X, porque a gente não sabe o valor dele, vamos descobrir agora. Alguém já encontrou o valor do D? Pode falar. 130, professor. 130, muito bem. O D vale 130. Agora aqui na letra B. O ângulo F é o que falta para 180, né? 120 para 180, nós vamos ter 60 graus, é o ângulo F. Coloca lápis, tá? O que eu estou colocando aqui. O E é 20, o G também é 20, e o H aqui não é 180, 360, ó. Vamos botar aqui quanto que falta? X mais o C. X é o H, mais 20, mais 20, mais 60, é igual a 360. O H é o X, tá? Não é 100, não. 100 tá aqui fora. Então, vamos fazer o cálculo aí, para poder achar o X, que é o valor de H. 2 minutinhos. R$260? 260, muito bem. X é igual a 360, menos o 20, menos o 20, menos o 60. X é igual a 260. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos do quadrilátero? Nós já falamos sobre isso. Soma dos internos do quadrilátero, 360 graus. Coloca aí para mim 2 minutinhos para copiar com cálculo, para a gente poder fazer a página 129.
Vamos lá, podemos ir para 129? Todo mundo já copiou? Então, vamos para 129. Ó, no quadrilátero ABCD, a semirreta que passa pelo segmento CE é bissetriz do ângulo BED, desculpa. Calcule o valor de X e, em seguida, a medida de cada ângulo interno desse quadrilátero. Vamos às informações, né? Nós temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus. O ângulo C é um ângulo de 90 graus, correto? Então, nós traçamos uma bissetriz dividindo dois ângulos em 45, mas primeiro nós podemos... Só um minutinho. Aqui, ó. Peraí. Ó, aqui o CE, vou colocar com a canetinha azul, é a bissetriz desse ângulo. Se esse ângulo é de 90 graus, esse pedacinho aqui, ó, mede 45, ok? Para a gente determinar o valor do ângulo todo, de B, A, D e C, nós temos que descobrir quanto que mede esse pedacinho que eu vou colocar aqui agora, ó. Então, primeiro nós vamos achar esse pedacinho que eu vou chamar de X, que ele está dentro do triângulo, para depois a gente achar o valor do quadrilátero. São duas contas. Primeiro eu vou fazer desse triângulo aqui, que é X mais o 60 mais o 45, que é a metade de 90. Isso eu vou colocar igual a 180, porque nós estamos calculando aquele pedacinho de vermelho que está dentro do triângulo. Depois que eu achar o pedacinho vermelho, nós vamos fazer a conta do quadrilátero todo, ok? Vamos lá. Acha aí o valor de X no triângulo. Vou passar o 60 para lá. E o 45 também. Faz o cálculo aí. Vamos lá. 75, professor. Quanto? 75. Muito bem. X é igual a 75. Aí, agora que eu tenho essa informação, eu posso calcular os ângulos do quadrilátero. O ângulo A é 4x mais 10, mais o ângulo D, que é 3x menos 15, mais o ângulo C, que é o total 90 graus, porque é um quadradinho com uma bolinha. Eu vou guardar esse cálculozinho aqui em cima, tá? Que é o cálculo do X. Vou deixar aqui dentro somente o cálculo do quadrilátero. Mais o ângulo D. B de bola, desculpa. O ângulo B é o X que está ali, mais o vermelhinho que a gente achou, que é 75. Isso tudo igual a 360. Então, arruma aí. Letra para um lado, as letras ficam aqui com o mesmo sinal, os números passam para lá, modificando. Então, vai ficar menos 10, mais 15, menos 90, menos 75. Faz o cálculo aí para a gente poder achar o valor de X, para depois a gente determinar o valor de cada ângulo. Recapitulando tudo. Para eu achar a medida do quadrilátero, do grandão,
eu tinha que ter esse pedacinho aqui, que vou até chamar ele de Y, né? Se ficar melhor, não tem problema. Eu tinha que achar esse pedacinho aqui vermelho dentro desse triângulo, que ele era um pedaço do ângulo B. Então, eu fiz x mais 60 mais 45, que era a metade do C, para eu achar esse pedacinho. Coloquei igual a 180, porque aqui eu estava calculando do triângulo. Achei os 75. Agora eu posso somar os 4 ângulos do quadrilátero. Então, o ângulo B, ele é x mais os 75 que eu achei. Faz o cálculo aí direitinho para a gente poder achar o valor de x para depois a gente substituir. Professor, Oi, fica 8x igual a 200. 8x igual a 200. Ok. Aí dá quanto? 200 dividido por 8, o meu x é igual a 25. Coloca aí para mim, x igual a 25. Se o meu x é igual a 25 e ele quer saber a medida de cada ângulo, então eu vou pegar aqui minha canetinha verde. Ó, vou apagar isso tudo que eu fiz aqui primeiro, peraí. Todas essas observações. Só um minutinho. Limpei o ângulo aqui novamente. Se o meu x é 25, eu tenho que saber quanto que mede o ângulo A. Ele quer a medida de cada ângulo. O D, o C a gente já sabe que é 90. Vou botar aqui 90. E o B é o x mais o 75 que nós achamos. Se eu sei que o meu x é 25, vou colocar a resposta final aqui. Ó, resposta final. Aqui embaixo é melhor. O ângulo A é igual a 4x mais 10. 4 vezes 25, porque o x é 25. 100 mais 10, o A é 110. O meu ângulo B, x mais 75. X é 25, 25 mais 75, 100. O meu ângulo C, eu já sei que é 90. Tá vendo o que eu estou fazendo? Depois que eu achei o valor de x, eu estou substituindo em cada ângulo aqui. Vou marcar de verde, ó. No ângulo A, no D e no ângulo B. Aonde tem x, eu coloco 25. No ângulo D, 3 vezes 25, 75. 75 menos 15, 60 graus. Coloca aí todas as informações. Vamos lá. 2 minutinhos para copiar o cálculo da número 6. Vamos lá.
Todo mundo já copiou? Vamos lá, copiando. Todo mundo já copiou o número 6? Jonathan, baixa um pouquinho aí, por favor, filho, a televisão. Professor, já pode ir pro próximo. Na número 7, classifique cada um dos quadriláteros a seguir em paralelogramo ou trapézio, ok? Nós falamos na última aula a diferença entre paralelogramo e trapézio. O paralelogramo, ele tem a altura e a base paralela, ou seja, não se cruzam. O trapézio, a base é paralela, porém as alturas se cruzam. Olhando aí, quais são os paralelogramos? Que tem a base e a altura paralela. Quais são os paralelogramos? Ó, vou marcar aqui com a canetinha de azul. Ó, a base paralela, não se cruza, correto? Todas as bases aqui desses quadriláteros não estão se cruzando. Não possui ponto comum. Agora, nós vamos verificar as alturas. Não está muito retinho, não, mas dá para entender. Ó, a altura do quadrilátero A, ela se cruza em algum momento. Então, você já pode classificar o A como trapézio. Trapézio, as alturas vão se cruzar em algum momento. A altura do B. A altura do quadrilátero B continua paralela e a do C também continua paralela às alturas. Então, o quadrilátero B e C nós chamamos de paralelogramo. Entenderam como você classifica em paralelogramo ou trapézio? O trapézio, as bases são paralelas, mas as alturas se cruzam em algum momento. Os paralelogramos, tanto a base quanto a altura, elas não se cruzam. Então, coloca aí a resposta. Quem quiser fazer essas observações da canetinha a lápis, pode fazer, não tem problema. Ok? No exercício avaliativo ou no exercício complementar, eu posso pedir para diferenciar trapézio, né, de paralelogramo ou colocar as figuras. Copia aí direitinho. Para a gente poder fazer o número 8.
Vamos lá. Na número 8, determine A, B, C, D e E de acordo com os quadriláteros aqui. Bem, vamos tentar fazer um por um, né? Para a gente verificar o que está faltando. Aqui, ó. Esse quadrilátero aqui já tem 3 e está faltando mais um. Vou chamar de X. A gente achando esse valor, já dá para a gente saber o D. Com isso, a gente pode calcular os outros ângulos, tá? O primeiro nós vamos fazer esse aqui, que eu vou chamar de X. Sempre colocando igual a 360. X mais 150, mais 70, mais 50 de novo, igual a 360. Calcula aí o valor de X. Quem já tiver o valor pode falar. Professora, x igual a Oi? 90. Não ouvia. X igual a 90. Vamos lá, vamos botar aqui 360 menos 150 menos 70 menos 50 de novo. Então, nós temos vários cálculos para fazer, tá? Então, nós temos aqui 360 menos 150 menos 120. X igual a 90. Muito bem. Agora que nós já sabemos que esse pedacinho aqui, ele mede 90, vamos botar aqui 90, dá para a gente achar o valor do D, do primeiro ângulo. Gente, alguma dúvida, alguma coisa, pergunta, tá? Já achamos o valor de X, correto? 90. Copia porque eu vou apagar, porque não temos espaço suficiente para calcular cada um. Vou só botar o D aqui. Então, eu tenho D mais o 90, eles estão formando um ângulo de 180. Então, eu tenho D igual a 180 menos 90, D é igual a 90. Já achamos o valor de D aqui, ó, 90 graus. Vou colocar aqui de vermelho. O D nós já sabemos que é 90 graus. O que eu tô colocando com a canetinha, você coloca lápis, tá? Então, aqui agora eu tenho, vou chamar esse pedacinho aqui, ó. Nem precisa fazer o cálculo, né? Porque aqui nós já sabemos que também é 90, ó. Para achar o ângulo E, para achar o meu ângulo E, esse pedacinho aqui de verde é o que falta para 180, que é 70. Então, eu vou calcular agora a soma desse triângulo aqui, para a gente poder achar o ângulo E.
Copia esses dois que eu preciso apagar para a gente poder determinar o valor do ângulo E. Aqui também já sabemos que é 90. Foi? Vou apagar para a gente achar o valor do ângulo E, tá? É mais o 90 que está em vermelho, mais o 70. Como aqui o ângulo E está dentro de um triângulo, vamos botar igual a 180. Quem já tiver o valor do ângulo E, pode falar, tá? 180 menos 90 menos 70. O nosso ângulo é igual a 20. 20, muito bem. Agora, nós vamos aqui, ó, para esse quadrilátero aqui, onde está minha setinha, para a gente achar o valor do A. Antes de eu botar o valor do A, eu vou botar aqui de verde. Esse aqui é 90. Esse daqui, ó, é o que falta para completar uma volta, 360. Então, eu já tenho 150 mais 100. Eu tenho aqui 110. Então, agora eu posso calcular aqui o quadrilátero para achar o A. A mais 60 que está lá, mais o 110 que está de verde, mais 90 é igual a 360. Porque o ângulo A, ele está correspondendo a um quadrilátero. A vai ser igual a 360, menos o 60, menos 110, menos 90. Gente, estamos fazendo vários cálculos, mas o que é importante vocês saberem desse conteúdo dos quadriláteros? Classificar o quadrilátero em paralelogramo e trapézio. Vocês precisam saber os elementos do quadrilátero. Quais são os lados, quais são os vértices, as diagonais. Precisam saber que a soma dos ângulos internos e externos é igual a 360. Sabendo isso, a gente monta a equação, faz letra para um lado, número para o outro e resolvemos normalmente. Vamos lá achar o valor do A, que com o valor do A, a gente consegue achar o valor do B e depois o valor do C. Ok? Quem já tiver o valor do ângulo A, pode falar. 100. 100, muito bem. A igual a 100. Copia, porque eu preciso apagar para a gente achar o valor do B e do C que está faltando. Professora, nesse círculozinho que a senhora completou de verde em vermelho, somando tudo tem que dar 180, é, professora? Aí, Nesse círculo aqui do meio, 360. aí. Tá ok.
Todo mundo já copiou o E e o A para a gente poder apagar e fazer o B e o C? Tô copiando o A ainda, professora. Ok. Vamos lá, todo mundo já copiou a letra E e a letra A? Vamos lá. Vou apagar, tá? Ó, como eu já sei que meu A mede 100 e o meu B está fazendo uma voltinha aqui, ó, para formar um ângulo de 180, se o meu A mede 100, vamos botar aqui, ó, B mais o valor do A é igual a 180 porque está fazendo meia volta. Então, o meu B é 180 menos 100. B é igual a 80 graus. E como eu sei que o B agora é 80 graus, tem como eu somar tudo e achar o valor do meu C nesse quadrilátero aqui, ó. Tá vendo? Cada ângulo que nós fomos descobrindo, a gente conseguiu saber o valor do outro. Então, para eu achar o C, C mais 80 do B, mais 90 lá de baixo, mais 110, igual a 360 também. Vamos lá, descobrindo o valor do C. Oitenta? 80, muito bem. C é igual a 360, menos 80, menos 90, menos 110. C é igual a 80. 2 minutinhos para copiar, para a gente poder fazer o número 9. Enquanto vocês estão copiando, eu vou fazer a chamada mais uma vez, porque tem gente que não respondeu no início, né?
Vou chamar apenas quem não havia respondido. Adam. Ana Clara. Gabriel Oliveira. Gabriela. João Guilherme. João Pedro Goulart. Kailane. Luiz Gustavo. Maicon. Matheus. Maiara. E Vitor. Vitor tá aí? Não, né? Ok. Número 9. Mostre que a soma das medidas dos ângulos externos do quadrilátero é igual a 360. Aqui a gente nem tem que achar as medidas não, tá, gente? É só uma demonstração mesmo. Então, nós temos aqui nas pontas 4 ângulos formando 180 graus, correto? Ó, eu tenho aqui, ó, formando 180 graus com Y, 180 graus com Z, 180 graus com W, 180 graus com B. Então, eu tenho 4 ângulos. Só um minutinho. 4 ângulos de 180 graus, correto? Mas aí eu vou subtrair esses 4 ângulos de 180 graus menos esses 4 aqui de dentro. Nós sabemos que os 4 aqui de dentro, eles têm que valer o quê? 360. Então, é só você fazer a continha. Eu tenho 4 ângulos de 180 menos esses 4 aqui de dentro, que a gente sabe que vale 360. Aqui não é para demonstrar nada, tá? Não é para calcular valor de nenhuma letra. É só para a gente demonstrar que os ângulos externos também são igual a 360 graus. Vamos lá, é só fazer o cálculo. Vamos lá, quanto que deu aqui? Estou aguardando alguém falar. Professora, 4 vezes o resultado de 180 menos 360? Isso. Professor, na minha conta aqui deu 720. Muito bem, 720 menos 360 vai ficar igual a 360 mesmo. Só copiar o cálculo aí. Aqui a gente apenas demonstrou que os ângulos externos também são iguais a 360.
Todo mundo já copiou? Todo mundo copiou, nós vamos agora lá para a página 134, para a gente continuar falando sobre quadriláteros, fazendo os exercícios propostos, tá? 134 para a gente finalizar nossa aula de hoje. Na 134, nós estamos vendo tipos de quadriláteros. Ok? Nós temos vários quadriláteros que nós já conhecemos: paralelogramo, quadrado, trapézio, retângulo. Aí aqui nós temos uma observaçãozinha para a gente poder marcar aqui no início, antes de começar a atividade. Se um paralelogramo tem os 4 ângulos retos, podemos classificá-lo como retângulo. Quando um paralelogramo tem os 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos que possuem 90 graus, nós classificamos esse quadrilátero, esse paralelogramo, como retângulo. Isso vocês já sabem também. Vamos aqui apenas classificar o número 1 e o restante a gente faz na aula que vem. Lembrando que hoje eu vou estar buscando as provas, as avaliações de vocês, vamos estar corrigindo. Na próxima aula eu vou fazer a correção, tá? Dessas avaliações com vocês também. Não vou falar nota, eu vou apenas corrigir a prova durante a aula. Aí, de acordo com as respostas, você já vai ter noção, mais ou menos, de quanto você tirou. Ok? Na número 1, classifique, se possível, cada um dos paralelogramos em retângulo, quadrado e losango. Bem, o retângulo, eu vou colocar a observação aqui. Para ser retângulo, precisa ter 4 ângulos retos. Para ser quadrado, nós temos 2 condições. Tem que ter 4 ângulos retos. E 4 lados congruentes, ou seja, com a mesma medida. Vou botar aqui 4 lados com um sinalzinho igual, que você já sabe que o quadrado tem que ter 4 lados iguais. E para ser losango, apenas uma condição: 4 lados iguais. Os ângulos não precisam ser retos. Só o quadrado que precisa ter essas 2 condições. De novo, para a gente dizer que um quadrilátero é retângulo, ele tem que ter os 4 ângulos retos. Vou botar aqui, ó, 4 ângulos retos. Você pode até escrever a lápis, tá? Porque com essa canetinha é ruim de escrever sem mouse. Para ser quadrado, eu preciso dos 4 ângulos retos e dos 4 lados iguais. E para ser losango, só 4 lados iguais. Então, a nossa letra A, vou colocar aqui de verde, nós temos 4 ângulos retos e medindo o seu lado, eu tenho 4 lados iguais. Então, essa figura
Eu posso chamar ela de retângulo, porque tem 4 ângulos retos. Posso chamar de quadrado, porque tem 4 ângulos retos e 4 ângulos iguais. E também posso dizer que é um losango, porque tem 4 ângulos iguais. Eu posso dizer que ela é as 3, não tem nenhum problema nisso. Na letra C, eu tenho apenas 4 ângulos retos. Os meus lados não são iguais. Então, a minha letra C, eu só posso dizer que é um retângulo. A letra B, eu não tenho 4 lados retos. Eu só tenho os 4 lados com a mesma medida. Então, eu só posso falar que minha letra B é losango. A minha letra D, eu não tenho 4 ângulos retos e medindo os lados também não tenho 4 lados iguais. Então, eu vou botar nenhuma resposta, tá? Ou nenhuma das anteriores também, tá? Essa letra D não tem 4 ângulos iguais, nem 4 lados iguais. Então, é apenas paralelogramo. Ele não é retângulo, nem quadrado, nem losango. Só copiar a resposta. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês estejam fazendo. Não entendeu, pergunta, não fica com vergonha, tá? E espero que vocês participem mais. Ok? Beijinhos, bom final de semana. Se cuida. Copia a resposta. Semana que vem a gente continua. Beijos. Tchauzinho. Vamos lá. Todo mundo já copiou? Posso encerrar aqui? Ok.